como nós podemos desfrutar de paz interior? Eu vou ler Hebreus capítulo 11, versículos 23 a 27. Esses versículos falam de Moisés. Diz assim: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Pegaram na cama. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque ele contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Nós vivemos em um mundo tenso e nervoso. Esta tem sido a chamada época da ansiedade. Todos nós enfrentamos situações que nos deixam irritados, tensos e que nos roubam a paz interior. As principais causas dos ataques de coração e pressão alta são a tensão e o estresse. A cada ano são gastos mais de 500 milhões de dólares, segundo uma pesquisa, em tranquilizantes que são prescritos para reduzir o ritmo emocional das pessoas. A maior parte de toda essa tensão é, na verdade, resultado de conflitos não resolvidos. Se nós discutirmos com alguém no trabalho, nós vamos ficar tensos, é claro, até que nós possamos resolver aquela situação. Enquanto a gente não consegue resolver aquilo, a gente fica meio crispado, ou em casa ou no trabalho. Questões não resolvidas geram tensão em nossas vidas. É frustrante e preocupante ter que tomar uma decisão importante e não saber o que fazer. Muitas vezes a gente fica, e agora, Senhor? Como é que eu me comporto diante disso? Mas Moisés era um homem diferente. Moisés foi um homem que aprendeu a resolver as questões básicas da vida e foi um grande líder, teve que tomar decisões rápidas e grandes decisões. E por conta disso, ele tornou-se o principal exemplo de como desfrutar de paz interior. O fato dele ter tomado as decisões certas e definido o que era importante em sua vida, capacitou-o a viver em paz consigo mesmo. E também capacitou-o a assumir grandes responsabilidades e ainda assim permanecer calmo sob pressão. Creio que Moisés foi o maior homem de fé do Antigo Testamento. Lá em Hebreus 11, na galeria de honra de Deus, onde estão os maiores homens e mulheres de fé, Moisés é o mais mencionado. Moisés sabia ter paz consigo mesmo e sabia desfrutar de paz interior. Se alguém tinha o direito de ficar tenso, essa pessoa era Moisés. Eu não consigo me imaginar no lugar de Moisés. O povo acusando, o povo falando um monte de bobagem, e ele, não, Senhor, não mata não. E Deus dizendo, vou passar fome em todo mundo e começar com seus descendentes. Não, Senhor, não faz isso não. É uma situação impressionante. A calma, a tranquilidade dele, o que ele resolvia e conduzia as questões. Ele sonhava tirar 2 milhões de pessoas do Egito e conduzi-los pelo deserto até que todos os adultos que haviam deixado o Egito morressem. Depois disso, os seus filhos tiveram permissão para entrar. Moisés não chegou a ver seu sonho realizado devido à falta de fé do seu povo e uma outra atitude precipitada. Ele tinha o direito de ser alguém irritado, mas a Bíblia diz que Moisés era um homem manso. Está lá em Números 12, versículo 3. A Bíblia diz que ele era o homem mais manso da terra. Contudo, manso não significa fraco. As pessoas confundem mansidão com fraqueza.
não é? Aquela pessoa, não, deixa para lá, não vou me meter nisso não, deixa estar. Mansidão é uma atitude silenciosa, é uma atitude de silenciosa confiança, de paz, de tranquilidade interior. A mansidão impede que fiquemos irritados quando as coisas complicam. Dizer isso para um sanguíneo e para um colérico é muito difícil, mas Moisés conseguiu. Mansidão é aquela atitude que diz: quando todos vêm contra mim, quando todos me criticam, quando as coisas estão tensas e eu tenho toda a razão para ficar nervoso e irritado, eu vou escolher permanecer calmo. Eu não vou perder a paciência. Apenas 2 pessoas em toda a Bíblia foram chamadas de mansas: Jesus e Moisés. Por isso Moisés é um grande exemplo de como desfrutar de paz interior. Porque diz na vida da gente que tudo que a gente quer é ter sossego, é ter paz, é olhar para as coisas, para as circunstâncias e dizer: não, eu sei que está tudo bagunçado, mas Deus é comigo. Não é isso? Tem dias que a gente olha assim e diz: eu sei que o negócio está parecendo que não está bom, mas eu tenho certeza que Deus tem controle. Por que Moisés foi capaz de desfrutar de paz interior? Como é que ele conseguia ter paz consigo mesmo? Ele conseguia porque ele era um homem de princípios elevados. Cada decisão que ele tomava era baseada nos princípios fundamentais da vida. Ele não viveu de acordo com os seus próprios sentimentos ou interesses. Ao contrário, ele fundamentou a sua vida nos princípios de Deus. E eu sempre digo: Deus é um Deus de princípios. Se a palavra dele diz para você honrar pai e mãe, não adianta você achar que vai ter sucesso se você não honra seu pai e sua mãe. Não adianta você achar que tudo vai bem na sua vida, que você vai viver maravilhosamente bem, se você não cumpre um princípio de Deus. Deus não quer que firmemos a nossa vida em regras banais, mas Ele quer que nós firmemos nossa vida em princípios excelentes. Moisés enfrentou 4 questões fundamentais na vida que todos nós, mais cedo ou mais tarde, também enfrentaremos. E nós vamos falar sobre isso um pouquinho hoje. Não importa se eu e você somos adolescentes, eu não mais, idoso, ou estamos em algum ponto entre o adolescente e o idoso. Cada um de nós, em algum momento, vai ter que lidar com essas questões básicas com as quais Moisés lidou. Se você resolver em sua mente, então aprenderá o resolver. Então eu e você vamos aprender o que é realmente ter paz interior. Então nós vamos aprender a permanecer calmos em meio a uma crise, ou em meio a um forte estresse, e ficar em paz quando nós formos pressionados. Eu acho que a pior coisa é você ser pressionado. Há uma tomada de decisões e você não estar seguro quanto àquilo que você vai fazer. Nós lemos em Hebreus 11 que Moisés respondeu a 4 perguntas. Primeiro ele respondeu a pergunta: quem sou? No verso 24 diz assim: pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Aí ele respondeu a primeira pergunta: quem sou eu? Eu não sou filho da filha de Faraó. Ele assumiu a identidade dele. Eu sei que para ele seria muito mais simples e muito mais fácil, mas ele assumiu a identidade dele e ele teve consciência de que, apesar de todo aquele luxo e poder que o rodeava, aquilo não pertencia a ele. Em seguida, ele respondeu a segunda pergunta: o que é que eu realmente quero ser? Deus está perguntando isso para nós. Quem é você? O que é que você realmente quer ser? Olha só o versículo 25. Ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus, que era o povo dele, a usufruir os prazeres transitórios desse mundo. Então, nesse momento, ele respondeu a segunda pergunta: o que é que eu quero ser? Eu quero ser aquela pessoa que Deus me criou para ser. Não adianta eu ser alguém de fachada. E a terceira pergunta que ele respondeu foi essa: o que é que de fato é importante na minha vida? Lá no versículo 26 diz assim, portanto, ele considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas, ou seja,
há riquezas maiores do que os tesouros do Egito, porque ele contemplava o galardão. Será que ele enxergava? Claro, pela fé. A fé é a certeza das coisas que se não veem. Se a gente não enxergar certas coisas, ninguém vai enxergar por nós. E aí, essa então é a terceira pergunta. O que é que de fato é importante na vida? O que é importante na vida é o que Deus quer fazer de mim. E por fim, determinou ao perguntar-se: como é que eu pretendo viver? Como é que eu vou viver? Aí lá no versículo 27 diz assim, ó: pela fé, ele abandonou o Egito, não ficou amedrontado com a cólera do rei, mas permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Nós hoje temos que nos perguntar: quem sou eu? Será que eu estou fazendo um papel de alguma coisa? Não é? Tem gente que chega na igreja ou em qualquer outro lugar, se veste todo, se monta todo, se arruma todo, e em casa dividir uma lata de sardinha com as pessoas. Mas do que adianta isso? E tem gente que dá, ou então o contrário, anda todo maltrapilho, todo, mas fica com usura. Então quem é você? Nós temos que responder essa pergunta. Deus me criou para ser o quê? O que é que eu realmente quero ser? Eu quero continuar nesse papel que eu tenho desempenhado? Ou será que eu quero realmente ser aquilo que Deus me criou para ser? A terceira pergunta: o que é de fato importante na minha vida? Eu gosto muito do capítulo 3 do livro 1, porque ele diz o que é que move a sua vida. E aí a gente descobre que muitas vezes nós somos um personagem. Porque nós temos medo, então nós preferimos aquela profissão X, porque é mais fácil, a gente não se expõe, do que aquela profissão Y que nós sabemos que Deus escolheu para nós. Então nós preferimos morar aqui, ou fazer aquilo, ou fazer aquilo outro, porque é muito mais cômodo para nós, do que fazer o que Deus tem para nós, porque aí tira da nossa zona de conforto. E a quarta pergunta: como é que eu vou viver? São escolhas que nós temos que fazer. Não adianta a gente culpar os outros, nós temos que fazer essas escolhas. Essas são as 4 questões fundamentais com as quais eu e você precisamos nos confrontar. Moisés respondeu corretamente a cada uma dessas perguntas, como nós acabamos de ler. Em primeiro lugar, nós temos que saber quem nós somos. Às vezes nós somos criados com pessoas dizendo: você é um vitorioso, você... Eu lembro de uma mãe, um pai, uma mãe que me procurou. O pai passou a vida inteira dizendo para mim: você é um campeão, você é um campeão, você é um campeão, você é um campeão, você é um campeão. E ela disse: mas pastora, por que é que meu filho não quis nada, ele não trabalha, não estuda? Por quê? Ao mesmo tempo que ele dizia que o filho era o campeão, ele não deixava o filho andar com as pernas dele. Como um campeão, ele tem que enfrentar adversidades, ele tem que enfrentar perigo, ele tem que cair e levantar. Então qualquer coisinha, era um filho único, qualquer coisinha ele estava ali para levantar. Quem você é? A primeira questão enfrentada por Moisés foi o aspecto da identidade. Ele respondeu a pergunta: quem sou eu? Moisés, já adulto, recusou aquela vida. Ele foi criado dentro daquela vida. A Bíblia diz que ele era versado em todas as ciências. Ele era um cara culto, inteligente, tinha boas roupas, joias, ele tinha tudo a seus pés. Faraó tinha proclamado, voltando no tempo, que todo menino hebreu recém-nascido deveria ser morto. Mas a mãe de Moisés colocou numa cestinha de junco e o deixou às margens do rio Nilo. A filha de Faraó veio banhar-se, encontrou a cesta flutuando e dentro dela estava aquele bebê hebreu. Ela se apaixonou imediatamente pelo bebê e levou-o para sua casa e a Bíblia diz que criou-o no palácio egípcio. Precisamos compreender o conflito que existe aqui. Uma coisa é você ser criado dentro de um palácio e ter aquela vida
opulenta, mas dentro de você, você saber que aquela vida não te pertence. Você não é dali. A sua origem não é aquela. Muitas vezes nós temos que despir esse personagem, que muitas vezes nós fazemos. Precisamos compreender o conflito. Moisés era hebreu, mas a filha de Faraó o criou como egípcio. Todos pensavam que ele era um egípcio legítimo. Aos olhos de todo mundo, com aquelas roupas, com aquela pose, e a filha de Faraó chamando de filho, todo mundo, aos olhos de todo mundo, ele era um egípcio. Ele foi educado como um egípcio. Anos mais tarde, quando ele estava com cerca de 40 anos, Moisés preparava-se para se tornar o segundo no comando do reino. E por isso precisava decidir: o que é que eu vou fazer com a minha vida? Eu vou aceitar esse cargo? Eu vou continuar com essa farsa? Ou o que é que eu vou fazer? E dentro do peito dele ardia. Ele via aqueles escravos e aquilo ardia dentro dele. Era Deus dizendo: meu filho, esse é o seu povo. Você não vai fazer nada. Eu tenho uma missão para você. Eu tenho algo a fazer com a sua vida. E o que eu vou fazer através de você é muito mais importante do que esse cargo que você vai receber em breve. E dentro dele devia dizer: eu sei que eu sou hebreu, mas praticamente todos pensam que eu sou um egípcio. Eu tenho cara de egípcio, eu fui educado como egípcio, eu tenho uma mãe que é egípcia, entre aspas. No palácio, Moisés já tinha todo o conforto que ele poderia desejar. Ele poderia ter ficado lá, contudo, ele enfrentava uma crise de identidade. Quantos de nós aqui não já teve uma crise de identidade? Quem sou eu? E ele dentro dele dizia: eu sou hebreu ou sou egípcio? Gente, ele foi criado como egípcio desde bebê. Eu vou viver com um bando de escravos hebreus? Ou eu vou ficar aqui vivendo no luxo do palácio? De boa. O que será que eu e você teríamos feito no lugar dele? Moisés tomou a decisão certa, considerando a questão da identidade, mas isso lhe custou viver no deserto pelos 80 anos seguintes. Amém? Cada um de nós precisa ser confrontado com a questão da identidade. Todos temos a profunda necessidade de aceitar quem somos. Uma maneira bem rápida de se desenvolver uma úlcera é tentar ser alguém que você não é. Quando eu nasci, como minha mãe é branca e meu pai é negro, as minhas primas são todas brancas. E eu muitas vezes olhava para dizer: mas Senhor, e esse cabelo? Só o sangue. Senhor, tem misericórdia de mim. E eu sempre fui grandona. Né? As minhas primas todas minhozinhas, pequenininha, magrinha, e eu aquela mulher enorme. Sempre fui assim. E o cabelo: mas Senhor, tem misericórdia. Enquanto elas só lavavam o cabelo, eu tinha que ficar, minha mãe: fica aí, menina, alisando meu cabelo, cuidando do meu cabelo, prendendo meu cabelo, e lavar. E eu chorei muito aos pés do Senhor. Falei: mas Senhor, por quê? Eu, quando criança, eu não entendia muitas coisas. Aí um dia, Deus me chamou para ser missionária. Num culto, Deus me chamou: minha serva, você vai ser missionária. E eu não sabia para onde eu deveria ir. E aí começou aquela minha crise de identidade. Voltou: mas Senhor, e agora? Eu não posso ir para a Europa porque olha só como é que eu sou. E Deus dizendo para mim: você vai, eu vou te mandar pelo mundo. E eu pensando: oh, Jesus, deve ser quem não quer ser missionário em Paris, né? Todo mundo, até os mais bestas. Aí eu disse: Senhor, até que um dia Deus me disse: minha serva, eu vou te mandar para o norte da África e para a Europa. E quando eu cheguei ao norte da África, eu compreendi o plano de Deus. E eu chorei muito quando eu pisei naquele continente. Porque eu compreendi que no norte da África, as pessoas são a mistura dos europeus com a África negra. Então as pessoas eram muito parecidas comigo. E quando eu chegava para entrar, que apresentava o passaporte, as pessoas olhavam: não, você é daqui. Não, você não é estrangeira, você é daqui. Como assim?
E como eu já falava francês, espanhol e aprendi árabe, eu já falava alguma coisa também com eles em árabe. E naquele dia eu chorei muito na presença de Deus. Eu disse: Senhor, me perdoa, porque eu não tinha compreendido o seu plano. Daquele dia em diante, eu louvei muito a Deus pelo meu tamanho, pela cor da minha pele, pelos meus cabelos, porque as pessoas diziam que era muito difícil evangelizar ali. E eu me senti como um peixe dentro d'água. Eu falava e as pessoas aceitavam e me convidavam para almoçar, me convidavam para jantar, e eu tinha facilidade para fazer amizade, porque aquele era o plano de Deus para a minha vida. Então, não se entristeça. Eu queria ser mais alto, mais magro, mais gordo ninguém quer ser, não. Então, eu conheço as 2 ou 3 que querem. Então, não se entristeça, porque Deus tem um plano na sua vida. Então Moisés, ele reconheceu essa tensão em que ele vivia e ele decidiu parar de fugir de tudo isso. Ele aceitou a sua verdadeira identidade, assim como naquele dia eu aceitei a minha. E a partir daquele dia eu me tornei uma pessoa feliz, porque eu consegui enxergar o plano de Deus para a minha vida. E todas aquelas máscaras que eu usava, todas aquelas coisas foram jogadas por terra. Que experiência libertadora é relaxar e parar de tentar ser alguém que eu e você não somos. O fundamento da paz interior é esse: não tente ser alguém que você não é. Seja você mesmo. Foi Deus quem criou você e você deve ser realmente o que Ele quer que você seja. E não aquilo que as pessoas e as pressões desse mundo querem que você seja. Deus criou você para um propósito. Pergunte a Ele qual é esse propósito. E aí você vai se sentir muito bem. Há algo importante que cada um de nós precisa fazer por si mesmo. Aceite suas responsabilidades. Foi outra coisa também que Deus nos ensinou. Moisés também lidou com outra questão, que é a da responsabilidade pessoal. A Bíblia diz que Moisés preferiu ser maltratado com o povo. Em primeiro lugar, ele recusou-se a ser o que na verdade ele não era. Quando ele se recusou a ser o filho da filha de Faraó, ele simplesmente disse: não, eu não sou isso. Querem que eu seja, mas eu não sou. Então ele escolheu seguir o caminho que Deus tinha traçado para ele. O princípio é esse: nós podemos sempre substituir o negativo pelo positivo. Nós simplesmente não paramos de fazer alguma coisa, nós simplesmente começamos a fazer uma coisa diferente. A vida cristã não se baseia num conjunto de regras negativas e muito menos numa lista de regulamentos. Ela está fundamentada em relacionamentos com Deus, com os outros e consigo mesmo. Eu fico impressionada como as pessoas ainda acham que ser cristão, para ser cristão você tem que ter uma lista pregada na sua parede, todo mundo não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Não! Se eu não faço determinadas coisas, é porque elas não me convêm. E elas não me convêm porque eu quero um relacionamento estreito com Deus. É muito diferente do que todo dia decorar aquela lista de coisas. Não pode, não pode, não pode, não pode. O Espírito Santo, ele vai dizer para você o que te convém. Você não precisa decorar uma lista. A Bíblia diz que é a voz que fala para você. Quando você faz alguma coisa que não deve, o Espírito Santo, ele fala para você. Você sente aquilo. É muito diferente. Nós não temos que decorar esse conjunto de não pode. É completamente diferente. A vida cristã não consiste nisso, porque o caminho de Deus é um caminho positivo e não um caminho negativo. As pessoas pensam que a vida cristã não pode, não, aí não pode aquilo. Não! O caminho de Deus é um caminho positivo. É esse o evangelho que nós precisamos pregar para as pessoas. Observe que Moisés tomou a sua decisão já adulto. Resolver a questão da responsabilidade pessoal é um traço de maturidade.
Não haveria problema algum se Moisés postergasse sua decisão sobre quem ele era quando ele ainda era bebê. Mas quando se tornou adulto, ele teve que decidir: quem sou eu? Moisés precisava fazer uma escolha, precisava assumir a responsabilidade da sua própria vida e seguir em frente. Eu imagino que a mãe dele pode dizer: mas meu filho, vão te matar, meu filho. Mas meu filho, será que não é bom? Você aqui está tão bem, está pertinho de mim, eu estou vendo você aqui todo dia, não é não? Com certeza. Meu filho, não se mete nisso não, meu filho. Mata o povo da gente morre todo dia. Fica ali quietinho. Aquilo ali foi Deus que te deu, meu filho. Fica ali quietinho. Mas não era isso que Deus queria ter. A responsabilidade pessoal é uma verdade nada popular na nossa sociedade atual. Nós vivemos uma cultura que ama culpar os outros e despreza aceitar a sua responsabilidade. Quem é responsável pelo buraco da camada de ozônio, por exemplo? Todo mundo, um empurra para o outro, um empurra para o outro, ninguém é responsável por nada. Ninguém diz: não, nós fizemos, então nós agora vamos responder por isso. Nós sempre culpamos os outros, mas odiamos ser culpados. É fácil culpar os outros por uma situação difícil e que vivemos, então nós dizemos: eu assumiria um compromisso maior com Cristo se a minha família fosse cristã e me seguisse para a igreja. Eu realmente andaria no caminho do Senhor se meu namorado, meu marido, meu pai, minha mãe, minha esposa, meu filho me acompanhasse. Eu seria uma pessoa melhor hoje se eu tivesse pais melhores, pais diferentes. Eu seria mais bem aproveitado se eu estivesse numa outra igreja. Eu perdi um tempão na igreja X porque eu não fui bem aproveitado. Moisés não culpou ninguém. Ninguém. Ele assumiu a responsabilidade por sua própria vida. Ele podia ter dito para a mãe egípcia: oh mãe, por sua causa eu vivo uma crise. Por que você não me contou desde pequeno? Por que você não me deixou escolher aos 18 anos fazer opção? Se que não, mas você me deu tudo, me forçou a tudo e agora eu vivo uma crise. Não, ele não culpou ninguém. Ele assumiu a responsabilidade por sua própria vida e decidiu fazê-la valer a pena. Uma vez, quando eu estava nessa brincadeirinha, Jesus disse: eu falei: ai Senhor, por quê? Meu pai ou minha mãe prefere não sei quem. Ai meu Deus, você também podia ser uma filha melhor. Você já parou para pensar nisso? Não. Beleza. Não é verdade? A gente sempre culpa os outros. Mas a gente nunca pensa que Jesus corta logo minhas asas. Quando eu começo, sim, mas e? Não é? É verdade que há muitas coisas em nossas vidas sobre as quais eu e você não temos controle. Isso é verdade. Nós não tivemos controle sobre quem eram nossos pais. Nós não temos controle sobre a cidade em que nós nascemos. Nós não controlamos os genes que nos constituíram. Nós não controlamos isso. Mas há uma coisa sobre a qual que eu e você temos controle. Um controle absoluto. E esta é a nossa reação à vida. Os problemas vêm, mas como é que eu vou reagir? Como é que eu vou reagir a esses problemas? Nós podemos escolher reagir de modo negativo, crítico, ou podemos escolher reagir de modo positivo e ter fé. Nossa, mas disseram que isso é muito difícil. Disseram que isso não tem cura. Disseram que a gente nunca vai conseguir, que ninguém conseguiu. Mas você pode ter fé. Não, em nome de Jesus nós vamos conseguir. O plano de Deus para a minha vida não é esse? Então eu vou conseguir. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Não é não? Como eu e você vamos reagir? A escolha é minha e sua. Nós não podemos controlar as situações que surgem em nossas vidas, mas nós podemos decidir se essas coisas farão de mim e de você uma pessoa amarga ou
se nós vamos aprender com elas e vamos nos tornar uma pessoa melhor. É nossa responsabilidade. Ninguém pode arruinar a minha e a sua vida, a não ser eu e você. Ninguém. Segundo a palavra de Deus, o diabo não tem poder para arruinar a sua vida. Não tem. Ninguém tem esse poder. Só as minhas más escolhas, a minha falta de perseverança, a minha falta de fé. Só isso pode arruinar a minha vida. O diabo não pode, porque ele não tem poder suficiente para isso. Sabe por quê? A Bíblia diz que não cai um fio de cabelo da minha cabeça sem que seja a permissão dele. Então a gente não pode dar essa desculpa. Oh, meu Deus. Fulano arruinou minha vida. Aquele que eu namorei em 1801 arruinou minha vida. Se não fosse ele, hoje eu estava casada com o fulaninho. Se não fosse aquilo, hoje... Não tem. Você não pegou seu dedinho todo, não escolheu. E aí? Fala, não é verdade? Deus não vai fazer isso porque Ele nos ama. Só eu e você podemos arruinar a nossa própria vida e mais ninguém. Mas e as outras pessoas? Elas não fazem coisas ruins ou más para mim e para você? Elas não fazem coisas más conosco? Mas eu e você podemos escolher como reagir a elas. Um sobrevivente de um campo de concentração disse que a única coisa que ele aprendeu no campo de concentração foi que, embora ele não pudesse controlar nada do que acontecia lá, ele podia controlar a reação que ele teria com relação aos acontecimentos. Nenhuma outra pessoa pode determinar a atitude que eu e você tomamos, a não ser que eu e você permitamos. Você pode começar a desfrutar da verdadeira paz interior quando eu e você assumimos a responsabilidade pelos nossos atos. A gente tem que assumir, irmãos. Isso é fundamental para crescer. Eu não sei que eu na igreja por causa do fulano. Eu não faço isso por causa do meu irmão. Meu marido que me pede. Eu não vou para a igreja que meu marido não deixa. Então, há uma outra questão que Moisés enfrentou. Moisés enfrentou a questão das prioridades. Ele definiu o que era realmente importante em sua vida. Do ponto de vista humano, o jovem Moisés tinha tudo. Ele tinha muito poder, muitos prazeres, muitas posses. Uma grande parte da riqueza do mundo daquela época estava no Egito. Moisés tinha tudo o que muitas pessoas passam a vida inteira tentando conseguir. E acham que buscando isso elas vão ser felizes. Poder, prestígio, prazer e posses. Poder, prestígio, prazer e posses. Pense. Num trem bom. Poder, prestígio, prazer e posses. Não é não? Pense bem se não é isso que nós procuramos, corremos atrás. Contudo, Deus pediu a Moisés que fizesse algo mais importante e assim ele fez. Era uma questão de prioridade na vida. Como era considerado filho da filha de Faraó e estava numa posição de grande poder, Moisés bem que poderia ter pensado: a situação dos escravos é ruim, mas sabe o que eu vou fazer? Como eu tenho influência aqui, vocês não ouviram isso nunca não? Como eu tenho influência aqui, eu não vou sair não. Eu vou ficar aqui e vou trabalhar para mudar isso. Já ouviu isso alguma vez? Não, não vou sair não. Deus me chamou para ser pastor. Ele me disse: larga tudo, porque seu lugar é lá. Senhor, então eu vou jogar, eu não vou servir mais. Não, no meu tempo, do meu jeito, eu vou usar tudo que você estudou. Mas é do meu jeito e no meu tempo. Tá? Aí vem alguém: olha, Mara, tem um convite para te fazer, você vai ganhar 25 mil para ser a consultora jurídica
Aí eu dou um jeitinho. Oh, Jesus ia ajudar tanto a igreja. Bispo diz, oh, Jesus, obeça. Oh, Senhor. Já como eu não vou dar dízimo não, Senhor, eu vou dar 30%. Aí resolve o problema, a gente compra um negócio, aumenta um negócio. Já pensou a bênção? Vou aceitar. Tudo por Jesus. Mentira. Mentira, porque eu estou atrás é exatamente daquilo que Moisés tinha. Não é verdade? Que todas as pessoas procuram poder. Não é verdade? Posses. A maioria das pessoas, deixa eu ver onde é que eu parei. Não foi isso que Deus disse para mim. Ele disse, saia daí e vá fazer o que eu estou mandando, Marta. E ele disse para Moisés, Moisés, sai daí e mexa-se. Eu vou dizer para você o que é que você vai fazer. A maioria das pessoas quer ser admirada em sua comunidade, mas há um grande problema com a popularidade. O sanguíneo adora ser admirado por todos, chegar em todo mundo. E aí, sanguíneo? Beleza? E aí? Onde o sanguíneo chega, todo mundo conhece, mas tem um problema. A popularidade nunca dura. Nunca. Você pode ser muito popular na universidade por algum tempo, mas quando você retorna, alguns anos depois de formado, você vai logo descobrir que ninguém te conhece. Eu estudei numa faculdade, fiz direito, e depois eu saí, fui ser missionária, e fui fazer outras coisas, e voltei como professora de direito. Aí eu falei, vou voltar para minha casa. Quando eu chegar lá, galera, ninguém me conhecia, a não ser a mulher do almoxarifado, uma outra que fica lá no fundo da secretaria, e eu me senti a pior das criaturas, porque ninguém mais sabia quem eu era. Porque a popularidade, ela não dura, ela é passageira. Além disso, há o prazer. O prazer é algo errado? Não, não é errado sentir prazer. A não ser que ele seja o seu Deus. Vivemos numa sociedade obcecada pelo prazer. Você vive apenas uma vez. É por isso, então, que a gente tem que aproveitar, dizem por aí. Faça o que lhe interessa. Faça o que lhe dá prazer. Siga o seu coração. Faça o que você se sente bem. Faça. Todavia, também há um problema com o prazer. De igual modo, o prazer não dura. Quando você toma posse de um determinado emprego, aí no primeiro dia, segundo dia, primeira semana, você vai com todo o gás, ô glória, conta para todo fulano, estou trabalhando no lugar fulano de tal. Aí, glória a Deus, oh, que bênção, você conseguiu. Menino, ontem encontrei com fulano. Foi uma bênção. Aí você chega, compra roupa nova, se arruma todo. Depois de um certo tempo, você já está pela tampa. Entendeu? Pois é. De igual modo, ele não dura. Moisés rejeitou prazeres temporários porque ele tinha valores corretos. Ele tinha seus olhos voltados para algo muito mais elevado. Não há nada de errado em ter dinheiro. Não há nada de errado em ser popular. Não há nada de errado com nada disso. Alguns grandes homens da Bíblia eram extremamente ricos e populares. Jó, Abraão, Davi. Mas a Bíblia diz que a vida do homem não consiste na quantidade de bens que ele possui. Lucas capítulo 12, versículo 15. Porque o dinheiro deve ser usado e não amado. Por isso que Jesus disse que a gente não pode ter dois senhores. Não é verdade? Deus quer que eu e você usemos as coisas e amemos as pessoas, e não o contrário. Ele não quer que a gente ame as coisas e que a gente use as pessoas. Mas se amarmos as coisas, então o que vai acontecer conosco? Nós vamos usar as pessoas. Se a gente ama as coisas que a gente tem, certamente a gente vai usar as pessoas para conquistar cada vez mais. Moisés tinha as prioridades certas.
Ele rejeitou os bens porque havia algo mais importante para a sua vida. A última questão resolvida por Moisés foi a questão da perseverança. É outra coisa, a gente quer tudo de Deus, mas não quer esperar. Você pode resumir a vida de Moisés praticamente em 2 palavras: ele perseverou. Está lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 27. É fato que não há ganho sem dor, não há ascensão sem adversidade, não há progresso sem problemas. A questão da perseverança exige que aprendamos a agir frente às dificuldades. Irmãos, é um fato. As dificuldades que aparecem na vida da gente não são para acabar com a nossa vida. São para a gente passar por elas, crescer e amadurecer. As coisas, os problemas pelos quais nós passamos são para nós amadurecermos. Moisés fez de sua vida um sucesso, porque ele perseverou. A chave para a sua e para a minha paz interior está no fato de nós sabermos que as dificuldades, elas vêm para todos nós. Nós temos que saber como reagir de forma correta e saber seguir em frente. Não é para cada dificuldade: agora eu vou largar tudo, não vou querer mais, eu não presto mesmo, eu não sirvo para nada. Olha, eu conheço essa história de longa data. Não funciona mais. Eu não sirvo para nada mesmo, eu não consegui. Tem que perseverar. Como cristãos, nunca deveríamos permitir que os problemas nos destruíssem. Em vez disso, nós deveríamos deixar que os problemas nos aproximassem de Deus. Porque a Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições. Jesus disse: mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Alguém disse que os cristãos nunca deveriam deixar que os problemas os fizessem prostrar-se, mas os levassem a dobrar os joelhos na presença do Senhor. Deus permita que situações como essas aconteçam em nossas vidas por razões específicas. Sem perseverança, nós não iremos longe na vida. A paz interior só vem quando nós assumimos as nossas responsabilidades. Quando nós nos responsabilizamos pelas nossas escolhas. Nós é que temos que fazer. Porque teve um problema aqui, eu optei não ficar aqui para ir resolver outra coisa. Foi uma questão de escolha minha. Nós fazemos escolhas todos os dias. Vocês escolheram vir aqui hoje e não ir para outro lugar. É uma questão de escolha. Você fez uma opção hoje. Decida-se pelas prioridades de Deus e então persevere nelas, confiante. Já estou acabando. Deus espera e quer que nós façamos as escolhas certas. Desde o início com Adão e Eva, eles poderiam ter escolhido dizer não à desobediência. Mas, quando eles desobedeceram por escolha deles e caíram, eles culparam os outros, culparam as circunstâncias e não pediram perdão a Deus. Deus quer que a gente amadureça. Que a gente não... quem mandou o senhor botar a serpente? Quem mandou? Foi ela que me enganou, coitadinho de mim. Foi a mulher que o senhor fez. Olha só como uma coisa é terrível. Foi a mulher que o senhor fez. Aí vai para a mulher: não, foi a serpente que a gente já encontrou aqui. Quem mandou o senhor botar essa serpente aqui? Não é? No fim, a culpa sempre é de Deus. Porque você não é mais alto, não é mais baixo, não é mais magro, não é mais bonito, não é mais feio, não tem mais dinheiro, não tem menos dinheiro, tudo a culpa é de Deus. Eles caíram e culparam os outros e não pediram perdão a Deus. Como é que nós vamos ficar? Qual é a escolha que eu e você vamos fazer hoje? Hoje nós vamos assumir as consequências dos nossos atos, das nossas escolhas, e vamos ver e vamos pedir perdão a Deus pelas más escolhas? Ou então, será que nós vamos continuar a culpar as pessoas? Não tenha medo. Seja como Moisés, os pais de Moisés. E tenha fé
de que Deus vai dar vida a quem você ama. Assuma as consequências dos seus atos. Confie nele. Espere o galardão de Deus. Por isso é que eu gosto de contar que Deus disse: Mara, pare. Eu não parei. Deus disse: eu vou parar você. Mas você tem que assumir a consequência. Eu podia ter dito: mas uma coisa puxou a outra, uma coisa chamou a outra, Deus foi me abençoando, foi abrindo as portas, eu fui prosperando e não cheguei. Mentira minha, mentira. Deus fez tudo isso, mas Ele disse: para. No meio da prosperidade Ele disse: para. Eu não parei. Ele disse: agora eu vou parar você. Então vamos parar de dar desculpas, irmãos, e vamos ser sinceros conosco. Isso é importante. Moisés fez aquele autoexame e disse: não, eu não vou assumir esse cargo. Eu não sou filho da filha de Faraó. Eu não sou egípcio, eu sou hebreu. Peraí, o que eu estou fazendo com a minha vida? A gente tem que ter noção e consciência do que a gente faz. Nós fazemos escolhas e muitas vezes nós passamos problemas por causa das más escolhas que fazemos. Mas sempre é tempo de você pedir perdão a Deus e pedir que Ele tome as rédeas. Se eu e você achamos que nós arruinamos parte das nossas vidas, Deus quer nos levantar hoje e nos guiar ao lugar que Ele escolheu para nós. Vamos começar a ver o invisível, porque isso é fé. A fé, lá em Hebreus 11:1, diz que é a certeza daquilo que nós esperamos e é a prova daquilo que nós não vemos. Enquanto você perde tempo culpando os outros ou sentindo pena de si mesmo, você não consegue enxergar e nem ter certeza de nada. Deus quer que hoje a gente pare tudo. Nós vamos nos ajoelhar, vai ser tudo diferente. Vamos falar com Deus: Senhor, olha, tem uma parte da minha vida aí que eu simplesmente não fiz o que o Senhor queria. Eu pisei na bola. Muitas vezes hoje eu estou colhendo aquilo que eu plantei, mas hoje eu quero começar a plantar uma coisa diferente. E Deus não vai esperar 10 anos para você colher, não. Deus, Ele não precisa de 10 anos para te levantar. Não precisa. Você pode dormir de um jeito e levantar do outro. Deus não é rancoroso. A Bíblia diz que Ele perdoa e que Ele lança no mar do esquecimento. E ponto final. E não deixa o diabo te acusar. Porque tem gente aqui que a vitória e a bênção está aqui, ele está quase com a mão, aí o diabo: mas olha para trás, criatura, olha os anos que tu está esperando. Está longe, vai demorar, pode desanimar, mas é mentira dele. Deus mostrou hoje. Tem gente que está assim, ó, quase. E todos os dias está dizendo: não, esses anos todos ele não mudou sua vida, vai mudar como? Não. Tem que perseverar, continuar, perseverar. Deus vai mudar a minha e a sua história. Ele já tem mudado, mas Ele vai mudar mais e mais e mais. Cada vez mais, cada vez mais. A vida da gente é cíclica. Se você prestar atenção, eu presto atenção na minha vida. Aos 20 era de um jeito, aos 25 de outro, aos 30, aos 35. Deus não fica repetindo. Você não anda de miséria em miséria. A Bíblia diz que você anda de glória em glória. Não deixe que o inimigo te engane. Você está quase lá, mas tem que perseverar. Hoje nós vamos fazer isso com Deus. Senhor, eu atrasei, mas eu não quero mais atrasar, não, Senhor. Não. O que é que o Senhor quer que eu faça? Eu vou responder as 4 perguntas de Moisés. Eu tenho que saber quem sou eu no reino de Deus. Senhor, o que é que o Senhor quer de mim? O que é que eu tenho que fazer, Senhor, para chegar onde o Senhor quer? O que é que o Senhor tem para mim? Me ajuda, Senhor. Eu não vou mais reagir como criança. Eu vou assumir as consequências dos meus atos. Eu não vou ficar feito uma vez. Ai, meu Deus, eu caí de novo. Oh, meu
Bíblia diz que o cair é do homem e o levantar é de Deus. Aleluia. Levanta, ora, clama, chora na presença de Deus e não olhe para trás. É assim que Deus quer que façamos. Vamos orar.